Meus queridos, mais uma vez, muito bom dia a todos. O saúde com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus em Mateus, capítulo número 26, verso de número 26. Mateus 26, 26. Será o texto que nós leremos inicialmente hoje. Lembrando que, no que diz respeito à nossa confissão de fé, nós hoje falaremos, irmãos, do capítulo de número 29, que é da ceia do Senhor. Então nós falamos sobre os sacramentos e hoje nós vamos começar a falar sobre a ceia do Senhor. Falamos do batismo, não é? Também, e agora da ceia do Senhor, tá bom? Então inicialmente vamos ver esse texto de Mateus 26, 26. Ok? Abriram? Vamos orar antes de iniciarmos. Querido Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Te bendizemos por este grande favor que o Senhor nos dá de podermos ter a Tua palavra em nossas mãos, em nosso próprio idioma, a liberdade para nos reunir, abrir a Tua palavra, ler a mesma, e segundo a iluminação do Teu Santo Espírito, compreendê-la. Certamente são grandes favores do Senhor para nós, e isto tudo em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor, o Espírito, nos ilumine e nos conduza na verdade, a fim de que andemos na verdade, glorificando assim o Teu próprio nome, ó Deus bendito, e vendo a igreja sendo edificada e o testemunho sendo dado conforme que a Tua palavra nos ordena. Toma-nos todos nas Tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Mateus 26, 26, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém, amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos relatos dos evangelhos, que está em 3 evangelhos, só não em João de forma tão explícita, que é o relato sobre a instituição da ceia do Senhor. E tomando em consideração o evangelho de Mateus, ou segundo Mateus, nós precisamos ter algumas coisas em mente quando olhamos para esse relato, a partir da perspectiva do próprio livro. Lembre que Mateus está apresentando o Senhor Jesus Cristo como aquele que é o rei, tá? Então ele apresenta logo a linhagem do Senhor Jesus Cristo no capítulo 1, e neste capítulo também ele já diz a que veio o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. E ao longo desta revelação, portanto, deste evangelho especificamente, você vai ver uma série de discursos do Senhor Jesus Cristo, logicamente que cada um deles versando sobre um tema real, a fim de que os seus discípulos, cidadãos do reino, portanto, entendessem esta perspectiva. Mas o rei também, durante o seu ministério, aponta que havia a necessidade de que, para cumprir a sua missão, ele morresse. O que aconteceu. A grande questão que é levantada é a seguinte: durante este período, entre a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua segunda vinda, morte, ressurreição e sua segunda vinda, como que a igreja ficaria? O que Deus havia de dispor para ela, a fim de que ela fosse suprida espiritualmente? E aí, logicamente, que o Senhor deixa a sua palavra e as suas ordenanças, os meios de graça, então, para que no uso destes meios, o uso correto, logicamente,
a sua igreja fosse nutrida. Um destes elementos deixados pelo Senhor Jesus Cristo é exatamente a ceia, que é dada exatamente para que você seja nutrido espiritualmente, trazendo à sua memória aquilo que Cristo fez para a remissão dos nossos pecados, dando a sua vida, morrendo em nosso lugar, assumindo ali a nossa culpa, para que então nós fôssemos salvos por Ele. Missão esta apresentada desde o capítulo 1 do nosso Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. A outra coisa que eu queria trazer à sua memória, introdutoriamente, além deste Evangelho, é que ao longo da história da igreja, você vai perceber o uso desta instituição, a saber, da ceia do Senhor, mas você vai perceber também as distorções disto. Uma delas é evidente, trata-se da perspectiva católica romana sobre este sacramento, que em tempo próprio nós vamos falar. Tendo isto em mente, exatamente para mostrar a perspectiva bíblica deste assunto, os nossos irmãos reformadores trouxeram no catecismo, tanto breve quanto maior, e também na confissão de fé, instrução bíblica e clara sobre qual deve ser a nossa compreensão sobre este sacramento. E aqui me permita fazer a leitura do nosso catecismo maior, na pergunta de número 168, tá? Eu não sei quem tem possibilidade aí de jogar no grupo da igreja, tanto o capítulo 29 da Confissão de Fé, para quem não tem aí, e também o Catecismo Maior, pergunta 168, Catecismo Maior de Westminster. Diz assim: o que é a ceia do Senhor? E aqui é muito importante você perceber que quando eles vão tratar desse assunto, a primeira coisa que eles fazem é definir. E essa definição ela é importante porque ela circunscreve aquilo que nós precisamos entender à luz da Escritura sobre esse sacramento. De sorte que qualquer coisa fora desta definição não deve ser reputada por nós como confiável. Portanto, não deve ser aceita também. Então, a primeira coisa que eles fazem, a semelhança do que fizeram também com o batismo, é trazer uma definição, de sorte que você saiba conceitualmente o que é a ceia. E o que é a ceia? Vamos ver então? Na pergunta 168 diz assim: ouçam, né? A ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento, no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, alguém dá e alguém o quê? Recebe. Pão e vinho, conforme a instituição de Jesus Cristo, é anunciada a sua morte. Então, todas as vezes que nós ministramos a ceia do Senhor, nós não estamos matando Cristo novamente. Nós estamos anunciando aquilo que já aconteceu de uma vez por todas e não cabe mais repetição. Ok? Então veja que ele é bem enfático. É do Novo Testamento, há pão e vinho, recebe-se, dá, é conforme a instituição do seu Espírito e é anunciada a sua morte. Ele prossegue dizendo: e os que dignamente participam dele o quê? Deste sacramento. Então, há um participar digno e há um participar indigno. Tudo isso já dentro da definição, para que você já vá preparando a sua mente para o que virá depois. Ele diz, e prossegue: participam dele, alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo, para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Agora veja, quando ele diz que se alimenta do corpo e do sangue, também você vai ver nesse desenvolvimento, que necessariamente o pão não é o corpo, e nem o sangue o é. Eles não perdem a sua substância, a sua essência. Pão é pão, vinho é vinho, não deixa de ser. Não há uma modificação, ok? Mas isso já está sendo preparado no conceito. Então você se alimenta para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Então toda vez que eu participo da ceia, eu estou sendo nutrido espiritualmente e estou crescendo na graça de Cristo Jesus. O inverso também é verdadeiro. Todas as vezes que eu não participo,
eu não estou sendo nutrido espiritualmente e nem também estou o quê? Crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo. E mais adiante, tem a sua união e comunhão com Ele confirmadas, com Ele quem? Com Cristo. Testemunho renova a sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns para com os outros, como membros do mesmo corpo místico. Então ele está dizendo o seguinte: você é nutrido espiritualmente, você cresce na graça de Cristo Jesus, você tem sua comunhão com Cristo confirmada, você renova a sua gratidão e consagração a Ele e diz: assim como eu estou unido a Cristo, eu também estou unido aos meus irmãos, também por meio do Senhor Jesus Cristo. Então veja que logo na definição, os nossos irmãos reformadores já querem aqui trazer um conjunto de informações que diferencia a compreensão reformada, portanto bíblica da ceia, de todas aquelas que vigiam aquela época. E logicamente que ainda vigem hoje, não é? Você tem seitas que ainda advogam coisas heréticas acerca da ceia do Senhor. Então este conceito é válido também hoje. Assim sendo, irmãos, a pergunta que nós devemos fazer e devemos colocar é: o que hoje eu preciso saber acerca da ceia do Senhor? De que forma eu posso participar deste sacramento instituído pelo Senhor Jesus Cristo e tirar esse proveito espiritual que Ele mesmo estabeleceu para este sacramento? Quais são as coisas que eu devo me apartar para não incorrer no erro de outrora? Eu preciso saber isso e você também precisa saber isso. E a forma que temos é estudando esta doutrina estabelecida pelo Senhor. Então eu queria que você visse agora aí na sua confissão de fé, na seção 1, capítulo 29, primeira parte que eu queria que a gente visse deste sacramento. Diz assim: na noite em que foi traído. Aqui eu queria que você observasse para e passo o que eu vou lendo com a escritura. Então veja aí, juntamente com o texto da confissão, também Mateus 26, 26. Note que Mateus começa dizendo: enquanto comiam. Então ele está colocando o Senhor Jesus Cristo em um contexto. Qual? O da ministração da Páscoa. Então aqui neste momento você está tendo a transição da comemoração da Páscoa, que apontava para aquela libertação do Egito, né, para o novo sacramento agora do Novo Testamento, que é a ceia do Senhor. Então, enquanto comiam, então este é um momento de transição de um para o outro. Logo quando o novo chega, esse deixa de ser necessário, embora precise ser compreendido, mas não precisa mais observá-lo. Enquanto comiam, então, participavam da Páscoa, havia a ocasião própria, deveria ser observada, mas nessa transição não há mais necessidade de observação dela. Então, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, veja bem isso aqui, e disse, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, dando graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Voltando à confissão de fé, lemos: na noite que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e do seu sangue, chamado o quê? Ceia do Senhor. Então a primeira coisa que você tem que entender aqui é a seguinte: quem foi que instituiu a ceia? Parece óbvio, né? Quem foi? Cristo. Então quem é que tem que dizer como ela deve ser? Quem é que estabelece o propósito dela? Quem é que diz o que ela significa? Somente quem instituiu. Nenhum homem, nem igreja, tem autoridade para ressignificar e estabelecer outro parâmetro que não aquele que o próprio Senhor estabeleceu em sua palavra. Então quem instituiu esse sacramento foi o Senhor. E observe que há um paralelo importante aqui. Quando você vai ver a instituição da Páscoa, quem que tomou a decisão de fazê-lo? Foi Moisés ou foi o Senhor que ordenou a Moisés? Foi o Senhor.
Então, do mesmo modo que foi instituída a Páscoa no Antigo Testamento, Deus fazendo isso, do mesmo modo o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, também está instituindo a ceia. Então eu preciso entender isso, que eu não tenho uma autoridade para mudar aquilo que Cristo estabeleceu. Está claro isso aqui, irmãos? Eu não tenho autoridade para dar um novo significado. Eu não tenho autoridade para trocar os elementos. E aqui eu já até falei outra hora, né, que teve uma igreja aí que estava trocando o pão por tapioca. E a outra trocou o vinho por iogurte de morango. Absurdo. Não tem autoridade para fazer isso. Então, às vezes, o óbvio não é percebido. E o óbvio aqui é: Cristo instituiu, Ele tem autoridade, ninguém mais. O que Ele colocou é para fazer, ponto. É tão difícil entender isto? Não é, mas a gente fica à mercê dessas invencionices humanas. Então, quem tem autoridade para estabelecer, estabeleceu, e foi o Cristo, Ele estabeleceu o parâmetro correto. Ok? Então, na noite que foi traído, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamando ceia do Senhor. Agora, para quê? Primeiro, nossa confissão de fé: para ser observada em sua igreja até o fim do mundo. Então, pastor, quem é que tem, debaixo da autoridade de Cristo, autoridade para ministrar o sacramento segundo o que Ele orientou? A igreja. A sua igreja, a verdadeira igreja, não as falsas. Então, nem eu individualmente tenho autoridade para ministrá-lo, e nem eu posso inventar uma instituição à parte da igreja de Cristo que o faça. Não tem essa autoridade, porque Cristo estabeleceu para a sua igreja. Ok? Então, observe uma coisa importante aqui. Essa compreensão da ceia foi estabelecida, e aí abra sua Bíblia, por favor, em dois textos, Atos 2,42 e 1 Coríntios 11. Deixe Mateus aí marcado, tá? Que a gente vai voltar já já. Atos 2,42. Quando você vê o crescimento da igreja debaixo da orientação apostolar, que estavam seguindo os apóstolos, né, a orientação do Senhor Jesus Cristo, você vai ver o desenvolvimento da igreja. Um texto muito conhecido. Então a igreja aqui é chamada de igreja primitiva, tá? Igreja o quê? Primitiva, que essa é a igreja do primeiro século. Diz assim, verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas o quê? Então veja que a ministração da ceia já estava inserida no contexto da igreja primitiva. Os apóstolos não decidiram fazer isso sozinho. Os membros da igreja não decidiram fazer isso sozinho. Havia um padrão já estabelecido de antemão. Ok? Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 11. Veja que quando o Senhor Jesus Cristo instrui ao apóstolo Paulo, e ele escreve a uma igreja, que é a igreja em Corinto, que inclusive enfrentava problemas com relação a isso, ele não disse assim, ó, a partir de agora, vocês que estão tendo problema com essa refeição aí que antecede a ceia, vocês não vão mais fazer não, cada um faz do jeito que quer. Ele disse não, ele ratifica o Senhor Jesus Cristo disse, retifica o comportamento da igreja e confirma, portanto, ratificar o que Deus estabeleceu. Veja comigo o verso 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Então ele não mudou. Paulo não tinha autoridade para mudar o que Cristo estabeleceu. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, lembra lá no contexto que eu falei? Enquanto comiam. Então ele está pegando o mesmo padrão, né? Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Ou seja, ele está trazendo a mesma instrução do Senhor Jesus Cristo. Mudou o elemento? Não. Mudou a forma de instituição? Não. Trouxe à memória o contexto? Trouxe. E ele prossegue: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isto todas as vezes que o bebeis em memória de mim, porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele o quê?
venha. Então, esse é um sacramento que Paulo segue à risca o que Cristo disse e ainda estabelece para a posteridade a duração desse sacramento, que é até quando? Até que Cristo volte. Eu pergunto, eu posso mudar isso? Alguma denominação pode fazer isso? Não, porque quem instituiu é quem tem autoridade para estabelecer todos os parâmetros da ceia. Ficou claro, irmãos? Ok? Dito isto, voltando à nossa confissão. Então, primeira coisa, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo. O que seria o fim do mundo? A segunda vinda de Cristo. Então, até quando o pastor devo cear? Até Cristo voltar. Porque eu estou trazendo à memória aquilo que Cristo fez e a garantia de que o que Ele fez me levará, assim como fará a sua igreja, até o fim salvo. Então, quando Cristo voltar, não haverá mais necessidade de rememorar a ceia. Por quê? Porque agora eu vou estar diante do Cordeiro que morreu por mim e participarei daquela famosa e esperada as bodas do Cordeiro de Deus. Ok? Então, até esse momento. Também não haverá batismo no céu, tá, irmãos? Porque os da aliança já estão todos incluídos. Então, esses sacramentos são até a segunda vinda do nosso Senhor, que? Jesus Cristo. Prosseguindo. A fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte Ele fez de si mesmo. Então, todas as vezes que eu participo da ceia, eu trago à memória perpetuamente o quê? O sacrifício que Ele fez de si mesmo. Pois bem, quando você for para o céu, lá você vai se encontrar com Deus, o Senhor Jesus Cristo. E aí você vai precisar da ceia para lembrar do sacrifício? Não, porque Ele vai estar glorificado, e nesse corpo glorificado, você lembra o que Ele disse a Tomé? Pega aqui. Então nós veremos ao Cristo crucificado. Não precisamos de mais nada para lembrar-nos dele, porque o veremos face a face. Entende isso aqui? Então eu não preciso de algo para me lembrar dele nessa caminhada, porque eu verei o quê? Face a face. Então por isso que ele diz, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo. Então a lembrança não se dará mais pela ceia, não é? Por essa boda, mas se dará agora pelo quê? Pela sua presença, sua própria presença. Terceiro, então primeiro para ser observado, a fim de lembrar perpetuamente. Segundo, terceiro, selar aos verdadeiros crentes os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele. Então, toda vez que eu participo da ceia, eu tenho selado os benefícios espirituais da morte de Cristo. Agora volte lá para Mateus 26, por favor. Eu vou falar desse benefício mais direto que já está presente aqui no texto, tá? Porque mais adiante nós veremos outros benefícios, mas esse aqui mais direto. Em Mateus 26, observe comigo, verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Agora observe bem o propósito. Derramado em favor de muitos, não todos. Então Cristo não morreu por todos, morreu pelos seus, e somente pelos seus. Por favor, deixe marcadinho aqui, vá para Isaías 53, por favor. Livro do profeta Isaías 53. Eu vou ler a partir do verso 8, tá? Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Observou isso aí? Foi ele ferido, grave essa expressão. Designado a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia,
Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma com oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Grife a palavra aí, posteridade. Meu povo, posteridade. 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Está todos aí? Não. Porque as iniquidades deles quem? Desses muitos, dessa posteridade, do povo, levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Ó, muitos parte. São todos? Não. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores o quê? Intercedeu. Então, quando você vê a leitura que o profeta Isaías faz da morte vicária do Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício, nunca foi por todos os homens. Então não é uma proposta universalista de salvação. É uma proposta de salvação do seu povo. Então, por isso que a nossa confissão diz, benefícios para os verdadeiros crentes. Não é para todos. E aí, voltando a Mateus 26, diz, derramado em favor de muitos, agora, olha o benefício, para o quê? A remissão de pecados. Então, quando você participa da ceia, uma das coisas que você tem como benefício é trazer à sua memória a confirmação, a realidade de que, por causa da obra de Cristo, todos os seus pecados foram o quê? Remidos, perdoados. Você já pensou nisso? Na nossa multidão de pecados, e a gente participar de um sacramento que traz à nossa memória, você foi perdoado. Não é uma bênção isso? É uma das. Então, quando você tem a confissão de fé trazendo este elemento, a saber, a ceia do Senhor, ela quer que você saiba que a sua participação, além de glorificar a Deus, é um benefício espiritual para você. Então, toda vez que você se priva da ceia indevidamente, ou é privado dela, você está perdendo o quê? Um benefício espiritual. Interessante, irmãos. Algumas pessoas se autodisciplinam, né? Elas estão em pecado, têm consciência disso, e ao invés de tratarem devidamente, porque elas já viram, eu creio, né? Pessoas que foram disciplinadas e afastadas da ceia por temporariamente, dizer, então vou resolver aqui comigo mesmo, eu e Deus. Aí ela se priva da ceia. E uma forma muito clara de fazer isso é deixando de vir à igreja no dia da ceia. Vai para outra igreja que naquele dia não ministra a ceia. Mais uma vez eu conversava com uma pessoa, só abrindo um parênteses, ela disse, pastor, eu fugia tanto da ceia, mas cada igreja que eu ia, parece que a ceia era ministrada naquele dia. Então ela fugia de uma para não ter, quando chegava lá era o dia da ministração da ceia. Em outras palavras, não tem jeito de você fugir, ou você conserta, não tem condições, tá? Então, para o quê? Benefícios espirituais, para nutrição espiritual e crescimento nele. Então, quando você participa da ceia, você é nutrido espiritualmente e você cresce em Cristo Jesus, a sua comunhão com Ele, ok? E a terceira coisa que ele coloca aí, é que também, por meio da participação da ceia, eu sou relembrado da minha obrigação de cumprir todos os deveres para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como Cristo obedientemente cumpriu a sua missão e deu a sua vida por mim, no momento que eu participo da ceia, eu estou também o quê? Dizendo novamente, Senhor, eu quero renovar o meu compromisso de ser-lhe fiel e obediente. Em tudo. Em tudo. Aí eu pergunto para os irmãos, e é uma pergunta honesta,
Todas as vezes que você participou da ceia, você teve em mente isso? Ou você participou apenas ritualisticamente? Você parou, você refletiu sobre o que significava essa ceia? Que você, como verdadeiro crente, estava recebendo benefícios da parte de Deus? Que isto implicava no seu crescimento espiritual e na ratificação do seu compromisso com o Senhor? Você pensou nisso? Ou era apenas passar o presbítero com a bandeja, você pegar o pão, botar na boca, pega o vinho, bebe, e está tudo resolvido? É com esse descaso que você tem participado, ou tem entendido realmente a seriedade deste ato? É uma reflexão que você precisa fazer. Não é à toa, portanto, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, que nós lemos aí mais adiante, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um autoexame. Mas nesse autoexame, irmãos, eu não me tomo como régua, ou outro. Deus é o meu juiz. Então é um autoexame diante de quem? Do próprio Senhor. Senhor, qual é a minha condição para estar aqui? Agora, uma coisa importante que ressalvei aqui: geralmente esse autoexame, como instrução da própria ceia, né, é dito ali no momento que antecede a administração. Mas espera aí, irmãos, será que esta é a única ocasião em que eu devo me autoexaminar para participar da ceia? Será que é só na iminência de tomar o elemento que eu devo fazer esse autoexame? Ou esse autoexame deve ser uma atitude constante na minha vida? Pensa nisso. Pensa nisso. Então, me parece que às vezes a pessoa, ela diz assim: não, eu estou aqui com a minha vida toda desregrada, ok? Está chegando, aqui no caso, né, o domingo, é o segundo, né? Está chegando o segundo domingo do mês, vai ter ministração da ceia, mas na hora que eu vou participar, eu vou ouvir aquelas palavras, vou fazer o exame, está tudo resolvido. Não, a sua vida deve ser uma vida de constante autoexame. O tempo todo, irmãos, aferindo como você está. Até porque tem situações que, antecedendo a ceia, você não terá tempo de resolver, mas teve tempo antes e não o fez. E não fez. Por que não fez? Para piorar, porque pode ficar pior. Ela faz aquele autoexame, ok? Dizendo que vai mudar o caminho. Passada a ceia, tem a oportunidade de resolver. Resolve? Não. Joga para a próxima. E vai empurrando. E vai empurrando. Eu pergunto: esse autoexame está funcionando? Ah, mas Deus em Cristo morreu por mim, perdoou todos os meus pecados. De fato, Ele fez isso mesmo. Mas há uma resposta que nós precisamos dar como verdadeiros crentes, que é a do arrependimento. Eu lembro que quando a gente iniciou a pregação em Mateus, no capítulo 4, antecedendo, portanto, o capítulo 5, que é o Sermão do Monte, eu disse aos irmãos: olha, o ingresso no reino de Deus é pela graça, mas a manifestação dessa graça na nossa vida é o arrependimento, que é também uma graça. O arrependimento para a vida é uma graça do Senhor. Então, o cidadão do reino tem como característica dele uma pessoa arrependida, sinceramente arrependida. Então, não é só no momento da ceia, é uma vida de arrependimento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por favor, vamos amadurecer mais e entender que esse autoexame não é só ali naquele momento último da ceia, é uma vida sendo examinada o tempo todo, todo dia, até que Cristo volte. Por favor, pastor, aqui, irmão Tiago, só um instante. Vocês entenderem, irmãos? Se não for assim, eu não vou usufruir plenamente dos benefícios espirituais que o Senhor tem para mim. Ok. Reverendo, só uma
observação sobre essa questão da morte de Cristo por nós, e já morreu de uma vez por todas e está resolvido. Existe algo que nós não podemos nos esquecer, que a morte de Cristo por todos os nossos pecados aconteceu objetivamente, de fato. Mas a experiência cristã subjetiva da apropriação do perdão de Cristo por cada um dos meus pecados acontece no curso da minha história. É na medida em que, tomando consciência do meu pecado e fazendo aquilo que a Escritura ensina em 1 João 9, confessando o meu pecado, é ali que eu sou real e pessoalmente, eu experimento o perdão conquistado por Cristo na cruz por aquele pecado, quando o Espírito de Deus então infunde em meu coração a certeza de que este pecado cometido foi perdoado lá por Cristo. Exatamente. Enquanto não houver um arrependimento genuíno, houve um perdão objetivo, mas não houve experiência pessoal, experimental, de apropriação deste perdão. E aí mantém-se culpa, mantém-se acusação, mantém-se contaminação do pecado e outras coisas. Então, esta falácia, né, usar a meia-verdade da Escritura, de que Cristo morreu por todos os nossos pecados, está certo, Isso. não é isso que a Escritura ensina. Isso é uma verdade, mas há um aspecto subjetivo, que é a apropriação durante o curso da minha história cristã, que começa no arrependimento para a remissão de pecados, quando eu creio em Cristo, sou regenerado, nascido de novo, e que é experimentado continuamente quando eu me arrependo de um pecado, sinceramente, e eu experimento o real perdão, a aplicação real deste pecado em meu coração. Se não entendermos isso, nós não entendemos o que significa João 9, teríamos que descartar, porque lá diz, se você confessar o seu pecado, e está falando para crente, isso. Se confessar, é uma condicional, ele é fiel e justo para perdoar este pecado, e purificar de toda injustiça. Se não entendermos esse elemento subjetivo, nós vamos dizer, mas Cristo já fez por isso, então que condição é essa? É a condição da experiência subjetiva, da aplicação do Espírito Santo, do perdão conquistado por Cristo na cruz, em nosso coração, nos dando paz com Deus, então consciência desse perdão e a real transformação em relação a este pecado no curso da nossa história. Daí a fala no sentido de que a vida de arrependimento é uma constante na vida do crente. E toda vez que eu me arrependo, eu olho para quê? Para o que Cristo fez. Fez uma vez por todas, o seu benefício é permanente, mas eu tenho que trazer à memória os efeitos disso, diuturnamente na minha vida. Não esqueçam disso. Então, toda vez que você participa da ceia, traga à memória isto. Cristo morreu por mim, pelos meus pecados, e essa deve ser uma vida permanente, o quê? Arrependimento. Ok? Tranquilo, irmãos? Alguma pergunta? Alguma consideração? Sigamos, então, nossa confissão, não é? Então ele diz, obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele, um vínculo, e também, quarta coisa, ser um vínculo e penhor da sua comunhão com ele e de uns com os outros, como membros do seu corpo místico. Agora vai aqui um outro benefício. A ceia, ela tem que ser tomada comunitariamente. Já falei sobre isso, inclusive sobre o batismo, né? Então eu não tenho, eu vou decidir tomar minha ceia em casa. Eu tenho o pão, eu tenho um vinho, e aí eu vou fazer... Não pode isso, tá? É um evento que acontece o quê? Comunitariamente. Nesse evento comunitário existe uma realidade espiritual que está sendo concretizada ali. Qual é? A unidade do corpo de Cristo. Então, todos que estão participando estão, primeiro, unidos misticamente ao Senhor Jesus Cristo, união mística, tá? Inseparável, e unidos uns aos outros. Então, em certo sentido, nós estamos ali testificando que somos um só corpo em Cristo Jesus. Agora, preste bem atenção. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Quando o Senhor Jesus Cristo começa o Sermão do Monte, que ele faz não é uma mudança da lei, tá? Ele interpreta corretamente, ele faz um ajuste hermenêutico naquilo que tinha que ser dito, não foi distorcido e estava sendo observado. Então, nesta correção que ele faz, a partir do verso 21,
ele pontua uma questão relacionada a culto, ok? Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, será que Cristo está esvaziando o significado do sexto mandamento? Não, ele está mostrando a amplitude dele, a profundidade, a pertinência, ok? Aí ele prossegue: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão será sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Agora aqui é o ponto que eu quero trazer. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando eu participo da ceia, que é um evento comunitário, eu estou reafirmando a minha união com Cristo e uns com os outros. O corpo unido. Mas se eu tiver brigado, irado, irritado contra meu irmão, o que eu tenho que fazer? Eu estou, por meio da ceia, eu estou reafirmando unidade. Ela traz esse sentido. Mas na prática eu estou com o coração quebrado contra ele. E estou tomando ceia. Olha o que Cristo diz, veja o contexto de culto. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, conclusão, voltando faz o quê? A tua oferta. Então, se eu estou participando da ceia, irmãos, eu lembro que tem algum relacionamento quebrado com o meu irmão, o que eu como crente devo fazer, independente dos meus interesses particulares e pessoais? Porque aqui importam os interesses de Cristo. Estão percebendo? Não sou eu que estou dizendo isso, é o Senhor. E quando nós falamos de ser, eu estou reafirmando meu vínculo e penhor com Deus e de uns com os outros como membros do mesmo corpo místico. Não pode haver divisão no corpo. Eu não estou dizendo que não existam problemas. Existem e devem ser tratados. Mas não pode permanecer assim. E aí, nesse sentido, está a palavra do apóstolo Paulo, aquelas duas irmãs, né? Evódia e Sintique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, irmão, fiel companheiro de julgo, peço que as auxilie, porque elas trabalhavam juntas e agora estão brigadas as duas. Vivia no licute. Licute é uma expressão piauiense, né? E agora se desfizeram. Por causa de quê? Nunca ouviu, né? Também não, né, pastor? Eu também nunca tinha ouvido, não. Licute lá na Bahia era carne e unha. Era um apego tão grande que não dava nem para ver a separação de uma com a outra. Mas em um dado momento, aconteceu alguma coisa e separou-se. Aí vem para a ceia do Senhor participar desse jeito. Está errado. Mais do que errado, é pecaminoso. É pecaminoso. Então é importante que você considere esse aspecto. A ceia é o momento em que você está lembrando o que Cristo fez para que você fosse um com Ele e um com o seu irmão. Quando você vê a ceia sendo ministrada, você diz, o muro de separação foi derribado. Não deve mais haver isso. Embora a gente saiba que como pecadores essas coisas acontecem, mas elas precisam necessariamente serem tratadas. Ficou claro isso aqui? Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Coríntios,
capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver o verso 16. Abriram? Posso ler? Diz assim, ó: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ó, na noite que foi traído, o Senhor tomou o cálice e o abençoou, tendo dado graças, o partiu. Tendo dado graças, distribuiu a bênção. É nesse contexto que Paulo está falando, tá? Agora veja, não é a comunhão do sangue de Cristo? A resposta seria o que essa pergunta? Sim, é a comunhão do sangue de Cristo. Ou o pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Resposta? Sim, é comunhão. Então, quando eu participo da ceia, eu estou dizendo, eu tenho comunhão com o meu Redentor. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quem é o pão? Cristo, o pão vivo, quem desceu do céu. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem comunhão comigo. Então, quando eu participo da ceia, eu estou dizendo, eu sou um com Cristo, amém. Mas eu sou um também com aqueles irmãos que estão compartilhando do mesmo benefício. E a pergunta que você tem que fazer é: eu estou tendo essa comunhão com os meus irmãos? Essa unidade está preservada? Pense sobre isso. Está claro, queridos? Tem alguma pergunta? Alguma colocação? Nada? Pois está ótimo. Quero ver a próxima ceia. Não é? Vamos ver a próxima ceia. Segunda sessão aí. O que quando a gente olha para a ceia sendo ministrada, está acontecendo com relação ao sacrifício de Cristo? Que compreensão a gente tem que ter quando a gente olha para a mesa de Cristo, vê a disposição dos elementos, vê as palavras de instituição sendo ditas, a distribuição? O que a gente tem que entender dentro desse significado teológico? Seção 2, tá? Primeiro, nesse sacramento, observe bem isso, não se oferece Cristo a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício pela remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos. Então isso está dizendo o seguinte: aquele que está ministrando a ceia, ele não está sacrificando Cristo ao Pai. Quem é que tem essa percepção de que a ministração da ceia é um novo sacrifício sendo feito? A Igreja Católica Romana. Então, cada vez que está sendo comemorado ali, é Cristo sendo sacrificado de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu não tenho autoridade para sacrificar a Cristo. Ele deu-se a si mesmo. O Pai o colocou nessa condição. Eu não tenho essa autoridade. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Hebreus capítulo 9. Vamos ver aqui o que é que a Bíblia diz sobre isso, tá? Hebreus 9. Vou ler a partir do verso 11, tá? Posso ler? Abriram? Vamos ver. Quando, porém, veio Cristo, até Cristo tinha uma coisa. Quando ele veio, tem uma mudança. Como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por onde, quer dizer, não desta criação, ou seja, ele está falando daquele que aconteceu na relação celeste. O tabernáculo da terra é uma imitação do tabernáculo do céu. Lembra disso, tá? Esse tabernáculo não foi feito por mãos humanas. Então, o que acontece aqui é aquilo que já havia sido estabelecido pelo Senhor na eternidade. É isso que ele está dizendo aqui. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Agora observe bem essa expressão: uma vez por todas. Grave isso. Uma vez por todas. Então, foi uma vez, valeu por todas e não precisa outra. Prosseguindo. Tendo obtido
eterna redenção. Então, essa entrada de Cristo foi suficiente para obter a eterna redenção. Então, ele não precisa estar entrando toda hora, já entrou. Ok? Não é? Uma vez por todos. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, aqui ele está lembrando todo aquele processo levítico de culto. Não vou entrar nesse detalhe, mas era exatamente isso que acontecia, né? Então a pessoa entrava, trazia a sua oferta, ela era sacrificada, então era aspergido o sangue, as cinzas eram derramadas. Então todo esse processo de culto levítico está sendo aqui resumido no livro que está lá em Levítico. Agora observe, leiam juntos o 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então ele está dizendo, não existe nenhum sacrifício tão eficaz quanto o de Cristo. Se aqueles pela fé tinham eficiência, imagina o de Cristo. Está claro? 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, a aliança antiga, então era derramado o sangue dos animais. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Então, tanto a lei quanto o povo careciam deste rito, desta aspersão de sangue, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Lembra quando Cristo vai instituir a ceia? Este é o sangue da nova aliança. Quando ele diz este é o sangue, aqueles discípulos judeus que estavam ali trouxeram à memória o quê? Aquele momento em que Moisés faz exatamente isso, crendo naquele que viria. Então agora aquele que veio, Jesus, está dizendo, este sangue é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Então não há mais necessidade de aspergir qualquer sangue, porque o meu sangue será derramado. E ele já diz, né? Esse sangue é derramado por vós para a remissão de pecados. Então Cristo está fazendo essa transição perfeitamente. 21, já estamos chegando ao final aqui desse texto importante. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os serviços, todos os utensílios do serviço sagrado. Lembra que quando em Êxodo 32, o templo é construído dos utensílios, há uma consagração desses utensílios e também do tabernáculo. Como é feito? Com sangue. Ok? Então, todo o culto do povo do Antigo Testamento culminava em sacrifício, às vezes cruento, às vezes incruento, mas eles apontando para quem? Para o sacrifício maior e perfeito, que era quem? Cristo Jesus. Agora leiam juntos o 22, 9, 22, o que é dito aí? Todos juntos, vamos lá? Com efeito... Perfeito, então tem que ter derramamento de sangue, fechou? Tem que ter. Agora a pergunta é, quantas vezes eu vou derramar esse sangue? Se eu olho para a antiga aliança, eu derramei várias. Entenda, eu derramei não, porque eu não estava lá, né? Mas foram várias vezes derramado sangue, porque muitos animais morreram. Mas quando Cristo vem, quantas vezes eu vou precisar derramar a partir de Cristo? Agora vamos para o verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos,
figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo. Agora observe bem, muitas vezes. Então Cristo não se ofereceu o quê? Muitas vezes. Como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Quem é que ia muitas vezes? O sumo sacerdote. E Cristo? Foi muitas vezes? Não. Perceba agora, verso 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois de juízo, agora lê o 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para, quantas vezes? Aí eu vou dizer que toda vez que eu estou ministrando assim, eu estou matando Cristo de novo? Toda vez que está sendo ministrada a ceia, eu estou relembrando o que aconteceu, mas não estou fazendo de novo o ato. Isso é uma inconsistência bíblica, uma falácia, um engano, no qual muitos têm caído e permanecem caídos. Uma vez por todas, não precisa mais. Por isso que ele diz, fazer isto em memória de mim. É trazer à lembrança a oferta única. É isso que está sendo feito. E o texto prossegue dizendo, uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam o quê? A salvação, que ele está apontando para a sua segunda vinda. Então, voltando à nossa confissão de fé, nesse sacramento não se oferece Cristo a seu Pai, nem de modo algum se faz o sacrifício pela remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos. Então, o benefício de Cristo é para os vivos, não para mortos, e não faço sacrifício várias vezes. Prosseguindo, mas se faz uma comemoração daquele único sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz, uma só vez, e por meio dele uma oblação de todo louvor a Deus. Então foi uma única vez. Sacrifício o quê? Perfeito. Alguém tem dúvida com relação a isso? Alguma consideração? Ok. Finalizando por hoje, essa segunda sessão. Assim, o chamado sacrifício papal da missa é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Ficou claro, irmãos? Tem dúvida? Nenhuma dúvida, né? Pois tá bom. Beleza. Então vamos finalizar com algumas aplicações para hoje. Primeira delas, irmãos, eu queria que você voltasse para casa hoje, levando na sua mente, no seu coração, a gratidão ao Senhor por ter estabelecido esse sacramento. Diga, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me deixou à mercê de mim mesmo, pelo contrário, estabeleceu esse meio de graça, para que eu pudesse trazer à memória aquilo que o Senhor fez por mim, uma vez por todas, para o meu fortalecimento espiritual, para o crescimento na graça, de tal sorte que eu pudesse ter estas bênçãos confirmadas na minha vida. Lembre disso, de ser grato ao Senhor por esse sacramento. E aí vem a segunda questão. Se você é grato ao Senhor por isto, não haja voluntária e deliberadamente para estar ausente do dia do sacramento. Pastor, mas todo culto é importante. É sim, meu filho, não tenho dúvida disso. Mas no dia que a ceia do Senhor está sendo ministrada, você tem mais um benefício da parte do Senhor para a sua vida. E por que você vai se privar disso? Ah, pastor, aí vai cair para o outro tema. Então eu só vou na igreja no dia da ceia. Não, não é isso não.
Não é mesmo, você tem que ir todo dia que tem atividade do povo do Senhor. Você assumir esse compromisso quando você professou sua fé. Participar das atividades regulares da igreja, inclusive das assembleias. Ponto. Você assumir esse compromisso. Agora, no dia que tem um sacramento, venha. Se, Senhor, hoje eu tenho... Imagine, você tem todo dia um prato sendo servido, mas tem um dia que você tem acrescido a esse prato que já é maravilhoso, um outro elemento dado pelo Senhor para o seu crescimento espiritual. Não falte. Não falte. Sobretudo, como eu falei agora há pouco, deliberadamente. Você tem que participar. É um compromisso assumido com o Senhor. E participar com entendimento do que seja realmente esse sacramento, do que ele é, na verdade. E assim você vai experimentar e usufruir de todas essas graças do Senhor na sua própria vida. A segunda coisa que eu queria que você pensasse, irmãos, à luz desse sacramento, é o seguinte: tenha cuidado para compreender esse sacramento e não ter na sua mente uma distorção daquilo que a Bíblia estabelece em termos desse sacramento. Então, olha, quem deve ministrar, debaixo da autoridade de Cristo, né? Quem deve ministrar, quais são as palavras dessa ministração, quais são os elementos ordenados pelo Senhor, como que deve ser a minha preparação, a gente vai ver isso mais à frente, como que eu participo no momento, qual o efeito disso depois. Então, esta compreensão faz com que você usufrua melhor disto. E não somente isto, mas também o quê? Diferencia aquilo que Deus estabeleceu daquilo que seitas outras estabelecem. Então, é uma questão de defesa da sua fé. Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito, mas do modo pelo qual o Senhor sabiamente estabeleceu para a sua igreja. Então, aprenda sobre isso, ok? É triste você ver muitas vezes um cristão já maduro, que quando você faz uma pergunta elementar sobre a ceia, ele não sabe dizer. Uma pergunta elementar, eu posso trocar os elementos por outros? Pode. Tem gente que acha que pode. Tristemente hoje, dia 21 de julho de 2024, 2000 anos depois, tem gente que acha que pode. Não pode. É elementar. Então, aprenda para você ter condição de dar a razão da sua fé. Por que você faz desse jeito? Por isso, por isso, por isso, por isso. Ah, não sei. Me ensinaram assim. Não é só isso. É o que você compreendeu à luz da Escritura Sagrada. Tá? Terceira coisa que eu queria que você pensasse. Quando você participa da ceia, você está dizendo que é um com Cristo e um com seu irmão. Talvez este, irmão, seja uma das coisas mais recorrentes quando da participação da ceia. E urge que você resolva isso. Se não sabe como fazê-lo, peça ajuda, mas resolva. Não deixe de fazer, porque você precisa estar compreendendo e vivenciando essa unidade no corpo de Cristo Jesus. Eu tenho um material que eu uso quando vai preparar casais para o casamento, né, o pré-nupcial, que é do Richard Baxter. Ele coloca um tópico lá interessante. Ele diz assim, olha, casais desunidos não conseguirão adorar ao Senhor. Casais o quê? Desunidos não conseguirão adorar o Senhor. E aí ele discorre sobre este aspecto. Aí eu fico pensando, se na família, imagine, você sai de casa, briga com a sua esposa e vem para a igreja adorar a Deus. Como é que vai ser esse louvor? E aí, chega num momento, o pastor, o presbítero ainda pede a você para orar, por confissão de pecado. Como é que vai ser isso? Está tudo certo? Está tudo tranquilo? Porque eu não estou vendo, os presbíteros não estão vendo, talvez os membros não vejam, mas o Senhor que sonda a mente e coração sabe. Então, para com isso, não se engana.
vai diante de Deus, trata essa situação e volta para fazer tua oferta. E se tiver que ir diante do irmão, vá também. Mas não tarde nisso, porque isso vai lhe adoecer. Como muitos já estão doentes nesse mundo afora aí. Tá? Então, eu sou um com Cristo, participo da ceia. E eu sou um com o meu irmão também. Não pode ter reservas nesse sentido. E finalizando, irmãos, lembremos que quando o Senhor Deus nos dá este benefício, Ele quer que a gente dê um testemunho poderoso. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 26. Nesse verso tem uma palavra aí que é muito importante, que é anunciais. Ok? A constituição dessa palavra aponta para algo que vem do alto para baixo. Então é um poderoso testemunho do próprio Deus sobre aquilo que Ele fez em seu Filho. Então, toda vez que você participar da ceia, veja o poder disso para aqueles que estão aqui e aqueles que têm ciência do que está acontecendo. Diz assim, porque todas as vezes, não é só uma vez, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, agora é a palavrinha aí, anunciais a morte do Senhor até que Ele o quê? Até que Ele venha. Esse anúncio poderoso é um testemunho. Então você imagina a igreja participando desse sacramento, com entendimento bíblico, fazendo, portanto, nos moldes que o Senhor estabeleceu, aproveitando de todos esses benefícios, e a comunidade que está ao redor, olhando isso, essa unidade, essa comunhão que temos com Cristo e com os outros. E por que isso acontece? Por causa da morte do Senhor Jesus Cristo. Então Ele morreu para que nós fôssemos um com Ele e uns com os outros. Agora imagina se a ceia é feita de qualquer jeito. Que testemunho a gente vai dar? Não é a que Deus estabeleceu. Portanto, que como crentes nós sejamos zelosos e, portanto, criteriosos na observação de todo este parâmetro que o Senhor, segundo a sua graça, nos deu. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Esse será o versículo da chamada, viu? 1 Coríntios 11, 26. E na próxima semana, retomar-se-á o estudo a partir da sessão 3 deste capítulo 29. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos.